Lishun e Setsubun, o que Meishu-sama diz. Lishun e Setsubun são datas próximas no calendário japonês e, por isso, frequentemente se confundem. Inclusive na messiânica, Setsubun é um costume popular japonês, onde se joga feijão torrado para expulsar o mal. No entanto, Meishu-sama explica que, na origem, essa prática envolveu a expulsão de Kunitokotachi no Mikoto, uma divindade justa que foi equivocadamente considerada um demônio. Por outro lado, Lishun é o primeiro dia do ano no antigo calendário lunar japonês, marcando o início da primavera no hemisfério norte. Essa data não é fixa e pode variar entre 3, 4 ou 5 de fevereiro, devido ao calendário lunar. Lishun simboliza o avanço do plano divino e a renovação espiritual, sendo fundamental para a tradição espiritual japonesa. Assim, enquanto Setsubun é um ritual popular, Lishun representa o verdadeiro marco espiritual e cósmico que Meishu-sama celebrava. Ensinamentos de Meishu-sama para entender melhor essa questão. Ushitora no Konjin Kunitokotachi no Mikoto. Quem é? Origem de Kunitokotachi. Na sua essência, ele é a personificação de O Kunitokotachi, o Deus Criador do Universo. Nasceu como ser humano, recebendo o nome de Kunitokotachi no Mikoto. Deus Justo. No dia do Setsubun, comemorado em 3 de fevereiro, vários templos shintoístas e budistas jogam feijão torrado, dizendo que a fortuna fique dentro e o demônio fora. Essa cerimônia tem como objetivo evitar os infortúnios provocados pelos espíritos malignos. Entretanto, conforme já expliquei em outras ocasiões, tal pensamento está incorreto. A entidade considerada demônio é de fato uma grandiosa e importantíssima divindade chamada Ushitora no Konjin Kunitokotachi no Mikoto, a mesma citada no Salmo de hoje, 3 de fevereiro de 1952, só que de forma abreviada, Tokotachi no Kami. Existe ainda outra denominação, Ushitora no Kami. Todas elas se referem, contudo, ao mesmo Deus justo, Kunitokotachi no Mikoto. Relação entre Kunitokotachi e Kanon. Ministro, o senhor já nos orientou a respeito da essência de Kanon e Kunitokotachi. Gostaria, entretanto, de uma explicação mais profunda sobre essa relação. Meishu-sama. Kunitokotachi é extremamente justo e reto. Não permite, por isso, erro algum. Há muitos anos nasceu como ser humano. Após a morte, tornou-se Emadaio, passando a ser no mundo espiritual o juiz dos mortos. Muito rigoroso, mas visando a salvação de todos os espíritos, eliminava-lhes as impurezas, tirando-os dessa forma do inferno. Depois de algum tempo nasceu no mundo físico como Kanon. A partir daí passou a realizar o trabalho de salvação, com infinita misericórdia. Sem nunca fazer distinção entre bem e mal, jamais censura os pecados de ninguém. É por essa razão, inclusive, que os seguidores de Kanon não devem criticar os erros dos outros. Caso façam, estarão contrariando a vontade de Deus. Cada ser humano deve, por conseguinte, estar procurando melhorar sempre. Dessa forma não haverá necessidade de julgamento nem trabalho para Kunitokotachi, que passará a viver como um ministro da justiça demitido por falta de atividade. Em outras palavras, poder-se dizer que sua ação seria semelhante à dos policiais, cujo trabalho tornar-se-ia desnecessário não havendo criminosos. Da mesma forma, também os tratamentos médicos perderão seu objetivo quando não houver mais doenças. Daí o motivo de eu estar constantemente falando que o ideal verdadeiro consiste em lutar pela erradicação das causas das enfermidades, em vez de promover o progresso da medicina. Atualmente, porém, tudo está invertido. Materialista, a ciência médica convencional caminha na direção errada. Não cumpre a sua missão celestial. Deveria, pois, pedir demissão.
Fica, porém, difícil perceber o erro. Mesmo que os profissionais da área o reconheçam, não vão conseguir afastar-se devido aos problemas de sobrevivência. A confinação. No fim da era do dia anterior, fato ocorrido há 3.000 anos, chamada Tempo Divino, quem governava o mundo era a divindade Kunito Kotachi no Mikoto. Muito rigoroso e justo, não permitia nada errado, de tal modo que as demais entidades não o suportavam. Resolveram por isso afastá-lo do comando do mundo, para assim poderem viver como elas gostariam. Chefiadas por Amao Akahiko no Kami, revoltaram-se e o prenderam. Seu espírito ficou confinado na direção do Nordeste, onde foi morto após ser torturado. Só teria direito de retornar ao mundo físico quando brotasse o feijão torrado. Como é um fenômeno impossível de acontecer, fica claro que a intenção de Amao Akahiko era impedir para sempre a volta de Kunito Kotachi. Após a rebelião, passou-se a falar do céu de Jaku, Ama no Jaku, nome popular de Amao Akahiko no Kami, uma personalidade bastante arrogante, revoltada contra tudo que havia sido determinado por Kunito Kotachi no Mikoto. Ao mesmo tempo, o povo passou a fugir da direção do Nordeste por considerá-la o Kimon, portal do demônio. Interessante notar também que os japoneses evitam mudar-se para o Nordeste, julgando encontrar má sorte nessa região. O que na verdade acontece é haver pessoas com muitas máculas, as quais, ao irem morar num lugar com vibração mais pura e elevada, sofrem purificações. Por não serem capazes de entender a ação de limpeza a que foram submetidas, julgam ter encontrado má sorte. Pela mesma razão, os japoneses evitam colocar a cabeceira da cama no lado do Nordeste. Eu, ao contrário, sempre durmo com a cabeça voltada para essa direção, pois daí vêm ideias brilhantes, emanadas da luz de Kunito Kotachi no Mikoto. Portanto, para pessoas de bom coração, com objetivos nobres, nada acontece de errado caso mudem para o Nordeste. Parabasuda Ministra Eliane Nakahashi. É um estudo, o tema Rishun, ele já foi bastante abordado pelo reverendo Nakahashi, tem aulas dele no nosso canal, mas a gente vai pegar outros pontos, vai dar uma nova visão, assim, ampliar um pouquinho mais o entendimento, né? Eu mesma confesso que quando foi apresentada essa data, eu tive muita dificuldade de entender por muitas razões, né? O Rishun, quando ele nos é apresentado, em primeiro lugar, ele é apresentado a data 4 de fevereiro como o início da primavera, né? Também é apresentado como sendo o momento, o simbolismo espiritual, sendo o momento em que o plano divino avança, mais uma etapa, né? Mas tudo isso era muito assim, muito distante de uma compreensão verdadeira. O que está falando? O que isso tudo quer dizer? Tá bom, eu entendo, eu estou escutando, eu estou assimilando o que está sendo dito, mas eu não estou entendendo o significado, eu não estou compreendendo. E como eu tive essa dificuldade e demorou um tempão até eu conseguir assimilar, eu vou tentar agora ajudar todos. Quem tiver dúvida, quem já entendeu perfeitamente, ótimo, mas quem ainda tiver um pouquinho de dúvida, vamos ver se hoje esse nosso estudo consegue esclarecer alguns pontos que para mim me ajudaram a ampliar realmente o que significa o dia do Rishun. É uma data muito importante para nós messiânicos, mas também para toda a humanidade, porque não é uma data que visa somente a nossa doutrina, e sim, ela visa a mudança do cenário mundial para todos os seres viventes.
Então, vamos lá? Vamos iniciar o nosso estudo? Bom, então, primeiro lugar, a gente precisa entender que o Japão é um país localizado no hemisfério norte. Então, isso é o primeiro passo para a gente entender em relação a essa questão do início da primavera, né? Essa questão, como é um país localizado no hemisfério norte, ele está no contrário das estações do ano. Quando aqui hoje nós estamos no verão, lá eles estão no inverno. Então é sempre o contrário. Por isso que em fevereiro, quando é o Rishun, o início da primavera, né? Lá no hemisfério norte, a gente vai se aproximando de março, que é o mês que inicia aqui no hemisfério sul o outono. Então, esse é o primeiro entendimento. O início da primavera em fevereiro não tem nada a ver com aqui, né? Com a primavera do hemisfério sul. Isso aí é uma localização lá no Oriente. Tá bom. Então, esse é o primeiro ponto. Aí tá bom, a gente sabe que as estações mudam em março, em junho, em setembro e em dezembro. Da onde surgiu fevereiro? Então esse agora é o ponto que a gente vai entender, vai elucidar. Então, é assim, até o Japão adotar o calendário gregoriano, que é esse que nós temos, né? Janeiro, fevereiro, com 31 dias, depois com 28 dias, tal. Até adotar esse calendário como oficial, em 1873, é que passou a adotar esse calendário, até esse momento, o tempo no Japão era contado no antigo calendário lunar. Esse calendário lunar, até hoje, por exemplo, lá na China, eles estão comemorando nesta época, o Ano Novo Chinês, não é isso? Vocês já não ouviram falar que o Ano Novo Chinês é nesse comecinho de fevereiro, né? Porque é um calendário baseado no movimento da Lua, na contagem da Lua. E o Japão também se baseava, utilizava esse calendário. Esse calendário, ele acompanhou a história do Japão desde a sua fundação, desde os primórdios do shintoísmo. Tudo que você vai encontrar lá nos Kojiki, nas leituras oficiais do Japão, o tempo sempre era demarcado utilizando o calendário lunar. Não existia a contagem de séculos, de períodos, igual é o atual, né? Lá no Japão, inclusive. Então, até 1873, o calendário lunar, o ano novo, primeiro ponto a entender, o ano novo no calendário lunar é o dia do Rishun. É o primeiro dia do ano, é o dia do Rishun. Olha que interessante. Não é interessante a gente entender isso? Porque que é tão... Não é só uma data religiosa da messiânica. No Oriente, o Rishun, ele é muito esperado. E todo mundo tem uma menção ao Rishun, uma comemoração. Essa questão até dele ser próximo ao Setsubun. Por que acontece isso? O Setsubun, ele marca o fim do inverno. Ele marca o último dia do inverno. E o Rishun, primeiro dia da primavera. Então a gente começa a entender o que acontece lá no Japão, né? Com essas datas, por que eles têm essa demarcação tão clara ainda, né? Então, esse calendário, antigo calendário lunar, ele é baseado no aumento e na diminuição da Lua, ou seja, no movimento da Lua, né? Conforme a Lua vai mudando as suas fases, ele vai fazendo uma contagem nessa mudança das fases da Lua, e é por isso que existe essa diferença, né? Então, por causa desse movimento da Lua, nem sempre as estações reais. O que são as estações reais, né? Essas que a gente falou, março, junho, setembro, dezembro. Então, nem sempre a comemoração de uma mudança de estação no calendário lunar coincide com a data da mudança de estação do calendário gregoriano. Então, a gente já começa a entender a parte assim mais básica dessa questão de ser o início da primavera, né?
no Japão são contados 24 períodos solares. Esses períodos solares, eles se iniciam no primeiro dia do Rishun, que é o início da primavera, é o mais importante do ano. A partir dele, todas as demarcações de colheita, até mesmo estabelecer as datas seguintes, é tudo de acordo com o Rishun. E o Rishun, detalhe, ele não é uma data fixa, 4 de fevereiro todo ano. Tem vezes que ele pode acontecer no dia 3 de fevereiro, tem dias que ele acontece no dia 5 de fevereiro, por causa dessa questão que a gente viu. Como ele é uma contagem da Lua, e mesmo aqui no nosso calendário a gente não tem o ano bissexto de vez em quando, porque tem que fazer esse ajuste. O movimento da Terra, ele não é exato cronometrado exatamente, né? Ele gera algumas diferenças. Então, essas diferenças, elas são compensadas. E também lá, o Rishun também tinha essa compensação com essas mudanças que acontecem não todo ano, mas ocasionalmente. O Rishun acontece no dia 3 de fevereiro ou no dia 5 de fevereiro. Então, o dia anterior, que é o Setsubun, ele também existe um folclore muito famoso no Japão, né? O reverendo sempre comenta desse folclore e mais para frente a gente vai elucidar melhor a parte espiritual. Mas esse folclore popular do Japão marca o Setsubun como a data de fazer um festival. Festival de ir no templo, pegar a soja torrada que o sacerdote torrou, leva essa soja para casa para fazer a brincadeira. Então os pais chamam as crianças, às vezes se disfarça, faz aquele festival, jogar a soja para fora de casa, falando, saio, que o mal fique fora e que a sorte entre. E o reverendo, ele tem uma colocação bem interessante, né? Como é fácil a gente ser enganado, o ser humano ser enganado, né? Ah, todo mundo tá fazendo, vou fazer também. Quando vê, tá todo mundo fazendo esse ritual. Ninguém sabe de onde surgiu, o que ele na verdade significa. Eles acreditaram nesse engodo que foi contado lá no comecinho, né? Eles estavam expulsando uma grande divindade justa, divindade poderosa do bem, mas que era rigorosa, e o mal queria brincar, ficar mais à vontade, e expulsou. E criou um mito de que aqueles que ele estava expulsando, na verdade, era um demônio e não uma divindade justa. E essa que é a verdade contada até hoje, que todo mundo acredita e a humanidade acredita. A humanidade facilmente se engana e inverte o papel. Coloca o mal como bem e o bem como mal, né? Na filosofia, a professora, ela sempre fala que o que dá prazer, que é o que o ser humano moderno mais busca, nem sempre é o que dá evolução, nem sempre é o que traz a felicidade prolongada. Ele é um prazer, ele é uma felicidade temporária, que às vezes faz decair a sua moralidade, o seu ser humano, né? A sua humanidade decai. Então, essa questão de o que é bem ser muitas vezes julgado como mal, não é confortável, é desconfortável, me faz, né, eu ter mais obrigações, vai me obrigar a estudar mais, a me comprometer mais. Isso tudo seria o bem, não é? Porque traria um crescimento, traria uma evolução. Mas é interpretado como mal e deixado de escanteio. E o prazer, que é algo que te deixa mais preguiçoso, te afasta do seu lado divino, te afasta muitas vezes de um bom caminho, ele é colocado como a coisa legal, o bom, o que eu quero, né? O que eu almejo, uma vida com prazer e pouco esforço, né? Então, isso é um engodo. E esse engodo perdura até hoje no Japão através desse festival. É um festival que muita gente leva só na brincadeira, nem leva como algo religioso, como algo sério. Mas por trás disso tem essa historinha contada invertida. Depois do Rishun, a luz do sol vai ficando cada vez mais brilhante a cada dia.
E embora ainda esteja muito frio, novas brotações começam a aparecer, o que é visto como uma demarcação, uma mudança da estação. A gente sabe, né, como o Meishu Sama fala, a primeira flor que brota é a flor do ume. O ume é uma árvore que dá um fruto delicioso japonês, muito usado nas conservas, e, nossa, muito apreciado. Realmente ele é muito gostoso. Ele parece um pequeno pesseguinho, uma mexinha, e ele é feito uma conserva, e essa conserva pode ficar guardada o ano inteiro, que não estraga. Então é uma comida muito antiga, muito tradicional no Japão. Os botões das flores começam a crescer nas árvores e, apesar desse frio, os primeiros sinais da primavera são percebidos através dos ventos quentes que passam a soprar do leste, vento esses chamados de Kochi. Esses termos solares, que é onde todo o sistema de agricultura do Japão se baseia, é um sistema que divide o ano em período de 15 ou 16 dias, né? Correspondendo às mudanças da posição do Sol no céu ao longo da sua elíptica. Vocês vão ver agora uma imagem que a gente trouxe. Não é assim uma coisa tão, né? Mas mostra o movimento do Sol, que ele vai girando, né, de acordo com as estações do ano, nesse movimento elíptico. E se vocês repararem no seu canto superior, do lado, vocês olhando para a tela, vai estar do lado direito. É como se você estivesse olhando no mapa a direção nordeste. Olha que interessante, né? É a marcação do ângulo 315. É a longitude elíptica 315. Essa marcação precisa, 315, quando o Sol está nesse ângulo no céu, esse é o dia do Rishun. É muito precisa essa marcação. Então, é interessante a gente entender isso. Por que esse dia foi escolhido? O que acontece? Por que precisamente esse dia, né? O que ele significa? De onde tiraram essa marcação? A gente sabe. É através da observação dos astros, da posição do Sol, da posição da Lua, que os antigos, a sabedoria dos antigos, chegaram à conclusão de que aí inicia toda a mudança no planeta Terra, naquele ambiente, naquele espaço, né, que determinava a mudança da estação. E esses 24 termos solares, igual falou, né, a cada 15 dias, ou seja, tem 2 mudanças por mês. E olha, tem um vídeo que a gente vai deixar para vocês, o link. Quem tiver curiosidade, quem gostar de ver curiosidades, assista. É um vídeo bem curtinho, é uma animação de um profissional especializado em anime japonês, muito respeitado, mas é uma animação linda. Ele é rapidinho. Por quê? Desses 24 termos solares, quando eles multiplicam por 3, vira 72 estações do ano. Olha como o japonês é interessante, como eles são observadores, né? A cada 5 dias, eles já observaram que existe uma mudança. A cada 5 dias tem um sinal de mudança da estação, quer dizer, o progresso daquela estação. Tem o início, bem o início mesmo, aí vai avançando, em determinado momento já está no meio, vai avançando, chega já quase no momento de transição. Então, eles olham essas mudanças. Eu assisti, eu achei uma poesia, eu gostei muito e eu convido vocês a assistirem, é bem interessante mesmo. E aí, ao mesmo tempo, se você divide os 24 termos solares, você divide por 3, você chega em 8 estações. E essas 8 estações são as importantes, são as que marcam realmente que o japonês se baseia para se mudar, para plantar, para colher. Essa observação é extremamente importante para ele tomar muitas decisões. Então eu vou falar para vocês rapidamente essas 8. É uma curiosidade só, mas eu gostei bastante de saber. Quem se interessar, quem também quiser conhecer, é bem legal.
Então a primeira, como a gente disse, é o Rishun. Essa marca, de acordo com o dia do Rishun, todas as outras já são marcadas. Eles já sabem que o Sol vai caminhar no céu em tanto tempo e que na data tal vai marcar a segunda estação, a terceira, a quarta, a quinta, até chegar na oitava. Então a primeira é o Rishun, que é o início da primavera, 4 de fevereiro, principal símbolo, a florada do Me, a principal característica. Começa o vento do leste, o gelo começa a derreter, começa a descongelar os lagos e os peixes começam a subir a correnteza. Então todo esse movimento se inicia em 4 de fevereiro, apesar de ainda estar muito frio. A segunda estação, que representa o meio da primavera, é o Chumbum, e aí sim é 21 de março, que é aquela data que a gente conhece como a mudança da estação, né? E o que mais marca essa mudança é a florada do Sakura. A terceira, chama Rika, é o início do verão, em 5 de maio. Ali, a minhoca começa a sair da terra e o sapo começa a cantar. Olha que poesia, não é uma poesia? Naquele desenho vocês vão ver essa marcação. A quarta estação, Geshi, é o meio do verão, 21 de junho, novamente coincidindo com a mudança oficial, né, do nosso calendário, mudança de estação, é marcada pelo florescimento da íris, lá no Japão. A quinta, o Rishuu, início do outono, 7 de agosto. Começa a brisa fresca, então já começa a sentir uma brisa que talvez é o que, invertendo, né? Se a gente inverter agora, fevereiro, começo da primavera, colocar o começo do outono, se vocês repararem, aqui pelo menos em Ribeirão, isso já está bem nítido. Esse ventinho mais fresquinho no final da tarde, de a gente fazer esses estudos, você começa a observar, você começa a perceber melhor, e eu pude notar que realmente essa brisa que vem suave, ela vem assim como um sopro leve, mais fresquinho, já eles interpretam como o início do outono. A sexta estação é o Shubun, que é o meio do outono, 23 de setembro, os insetos começam a se esconder embaixo da terra. A sétima, Ritou, em 7 de novembro, o início do inverno. Começa a congelar o solo, mas floresce a camélia. E a oitava, que é a última, Todi, o meio do inverno, 21 de dezembro. O trigo brota dentro da neve e os dias começam a ficar muito curtos. Os dias ficam muito curtos. Então, essas são as 8 estações que se iniciam justamente com o Rishun. Então, a partir dessa marcação, eles conseguem programar já o ano inteiro. O que eles vão fazer, que período que eles vão deixar para colher, para plantar, para mudar, para guardar as roupas. O japonês é bem rígido nisso. Começou o início do outono, por exemplo, pode estar o calor que for. Se está marcado que o Rishu é a estação que começa a brisa fresca, eles já começam a mudar, eles já mudam. A cor da roupa já não é mais aquela cor alegre do verão, já é uma cor mais terra, mais sóbria. O casaquinho, mesmo no calor, manga 3/4, mas eles já saem. Eles são rígidos nisso, eles são bem cuidadosos mesmo, e é admirável isso. Eles têm caixas em que eles guardam as roupas. Terminou a estação, eles guardam nas caixas e caixa lá para cima, desce a caixa daquela estação e é essa roupa que eles vão usar. É muito interessante essa cultura, né? Então a gente viu a explicação a respeito do entendimento dessa data. O porquê que Rishun é primavera, porquê que é fevereiro. Eu espero que vocês tenham entendido, que esse estudo tenha sido interessante para vocês, esse entendimento tenha acrescentado algo para vocês. Próxima vez que eu vir Rishun, eu sei o que é, né? Mas agora a gente vai ver a explicação do ponto de vista espiritual, que é o mais importante, é o que realmente neste momento atual faz toda a diferença. Por quê?
Até 1892, o que significa essa data? É o início da Omoto, quando Kunito Kotachi no Mikoto começou a se manifestar para Naldegudi. Até então, Kunito Kotachi estava nos bastidores. Ele não estava se manifestando aqui no mundo material, né? O que significa isso? A gente vai retomar um pouquinho a explicação que tem no ensinamento, que a gente vai ler um pouquinho, a explicação que o reverendo já deu, mas só para ter uma introdução, existiu a anterior era do dia, que era governada por um Deus justo, Kunito Kotachi no Mikoto. Esse Deus era muito rígido, ele era bom, era, na verdade, a personificação de Deus Criador. É Deus Criador. Ele não era uma divindade secundária, ele não era uma divindade menos importante, não era um gerente apenas. Era Deus Criador manifestado aqui na Terra e governando, mas governando com rigidez. E essa rigidez excessiva começou a ficar desagradável para o povo em geral. Então, a Mersama fala, houve uma manifestação geral liderada por Amanojako, Amawakahiko no Kami. Essa divindade era muito prepotente, mas ela era muito carismática e ela teve o poder de trazer para si o fascínio daquelas pessoas que estavam insatisfeitas, fizeram um levante, aprisionaram, torturaram, mataram e exilaram, expulsaram Kunito Kotachi, a alma dele. Falaram, você não pode retornar a este mundo material. Somente se a soja torrada brotar é que você pode retornar. E isso aconteceu, esse levante, esse crime, né, da Era da Noite, que jogou o mundo na Era da Noite, aconteceu no Setsubun, no último dia do inverno. Quer dizer, é um negócio bastante significativo a gente entender isso, né? Porque quando Kunito Kotachi começou a se manifestar, então nesse período todo, ele foi viver no mundo espiritual, lá desempenhou o papel de Yamadayo, o juiz do mundo espiritual. Ao mesmo tempo, ele também teve uma ação como Deus misericordioso, veio com Mizunome no Kami, que era a manifestação de Kanon, a essência de Kanon, e pela misericórdia, ele trabalhou durante esse período da Era da Noite como um Bosatsu, né? Um Bosatsu é uma alma que, no budismo, é considerado uma alma que alcançou o nível, a elevação divina, de não ter mais que viver aqui neste mundo, mas ele abdica dessa condição para ficar aqui, trabalhando na salvação de todos os seres vivos, até que o último ser esteja salvo. Ele não era um Bosatsu. Ele não era essa qualificação de divindade, mas foi a forma que Deus Criador encontrou para permanecer aqui, trabalhando na salvação, nossa salvação, na salvação dessa humanidade que tinha aprisionado, que tinha o expulsado. Nós, o reverendo Nakahashi fala claramente, aqui não tem nenhum inocente. Todos nós participamos desse crime, todos nós temos essa culpa. E isso, se a gente observa bem, cada vez que a gente, igual, né, o reverendo, ele, numa dessas palestras, ele fala, fevereiro tem muito culto, né, porque é o culto mensal, o Orixum, aí vem o Goshoten, e as pessoas reclamam. Pensa bem, reclamar de culto tem condições? Reclamar, é muito culto para eu ir? Pensa bem, será que isso não é um pouquinho do que a gente sentia na era do dia anterior, que tinha todo um respeito com o sagrado, uma rotina ligada ao sagrado, e a gente queria ir para a praia, a gente queria pular carnaval. O reverendo fala muito isso. Esse costume do carnaval vem justamente depois, né? Porque o povo matou Kunito Kotachi e foi para bagunça. Isso é o reverendo falando, né? Então, a gente tem que observar o nosso interior, essa nossa tendência que vem lá. Então a gente está educando, no dia a dia a gente está educando, né? Lembra na aula nossa, no nosso estudo sobre as orações, a gente falou, olha, tem dia que eu não estou com vontade de rezar, mas eu sei que se eu me levantar, for firme, for forte, levantar e rezar, eu vou melhorar. Então, apesar de não ter a vontade, eu vou. Então, essa educação, essa prática, a constância da oração, né? Esse hábito, ele nos faz caminhar em direção a
eliminar essas dívidas, né? Essas máculas, esse peso espiritual. Mas é importante a gente ter consciência. Quem se ilude só está postergando a possibilidade de melhorar. É perigoso isso. Ficar se iludindo, eu já sou boazinha, eu já não devo mais isso. Cuidado, viu, gente? Isso é uma ilusão. Bom, então resumindo, voltando, né, à nossa história, Kunito Kotachi trabalhou, então, no mundo espiritual, julgando os mortos, como Ema Dayo, aqui no mundo material, atuando junto ao ser humano, né, como um Bosatsu. Então, ele inspirava religiosos, ele inspirava, aparecia. Kanon tem diversas aparições, diversas manifestações, sempre procurando despertar a fé no ser humano, despertar o amor no divino, até que em 1892, Kunito Kotachi rompeu. Chegou o momento. E nos escritos da Omoto já tem essa afirmação de que Kunito Kotachi retornou no Rishun. Então, é bem interessante, porque o reverendo na palestra, ele fala, eu vou deixar esse link dessa palestra para vocês, ele fala que entre o Setsubun e o Rishun são 3.000 anos. O que são esses 3.000 anos? É todo esse período em que Kanon ele ficou nos bastidores, ele ficou atuando de uma forma mais escondida, né? Mas ele não deixou de trabalhar constantemente, de todas as maneiras, pela nossa salvação. Mas chegou o momento de inverter. O mundo chegou no máximo do caos, chegou no máximo da bagunça, da inversão de valores, e ele falou, agora chega. Se manifestou através da Omoto, e posteriormente, pouco tempo depois, se manifestou através de Meixo Sama, já revelando que ele era Kanon, né? Quem ele verdadeiramente era. E não só revelando que ele era Kanon, porque o budismo conhecia Kanon como um Bodhisattva, mas revelou que ele é Kanon, a manifestação de Deus Criador. Então, isso tudo é importante a gente entender, então, o significado do Rishun. O Rishun é isso, é o dia em que Deus rompeu aquela barreira da era da noite, rompeu a barreira da escuridão, rompeu aquela névoa que impedia a luz divina de salvar e de atuar livremente nesse mundo material. Então, olha a importância do Rishun. Não pode ser encarado como uma data secundária da messiânica. Início da primavera, o sentido espiritual é somente a mudança de cenário. Não é. É isso também. Mas a grande importância do Rishun é esse entendimento, em que Deus rompeu, ele virou a mesa, ele abriu as cortinas para se mostrar. E não só se mostrar, para nos salvar. Porque essa força em falar para nos salvar. Quando ele se manifestou a Meixo Sama, ele não se manifestou só como uma aparição. Ele não fez só um milagre para Meixo Sama e ficou quieto. Não, ele deu a Meixo Sama, que era a manifestação dele encarnada. Isso é difícil para a gente entender, mas o reverendo até ele fala, a gente não entende, mas divindade se divide. Divindade igual, ele era Ema Dayo e era Kanon ao mesmo tempo. Divindade se divide, né? Eles têm uma forma de existir diferente da nossa. A gente não consegue entender 100% plenamente, mas basta a gente saber que é assim, né? Então, Meixo Sama era a manifestação de Kanon vivo, encarnado, como um homem material, né? Um ser vivo aqui, humano, né? Mas ele, por si só, essa existência humana não iria abrir. O que precisou abrir foi essa manifestação de Kanon para ele. E essa manifestação, igual eu disse, não foi só uma aparição, não foi só um milagre, uma coisa, um fenômeno. Não. Kanon revelou a ele o plano de salvar a humanidade e deu a Meixo Sama o poder de salvar a humanidade. Qual é esse poder? É a luz divina do Jorei. É a luz divina que opera milagres, que transmite. O reverendo sempre gostou de enfatizar isso. Que muitos mestres foram, né, grandiosos.
Muitos mestres durante a história humana tinham o poder inclusive de curar, mas eles não conseguiam passar isso para os discípulos, porque era um poder limitado, né? Aquele momento, enquanto ele estava vivo, enquanto ele estava aqui atuando. Quando ele partia, os discípulos continuavam propagando os ensinamentos, o que ele havia dito, mas não tinham o mesmo poder que ele, não manifestavam esse mesmo poder. O que a gente sabe que não é o caso de Meixo Sama. Meixo Sama, ele não só recebeu a revelação, como ele recebeu esse poder imenso e ele, além de salvar, ele transmitiu esse poder, a possibilidade de seus discípulos, e até hoje, após a sua ascensão, quando a gente recebe o Orihikari, que não é mais o escrito pela mão dele, é uma cópia do que ele escreveu, mas quando é consagrado no altar, diante do quadro de Meixo Sama, ele manifesta o mesmo poder. E quando ele é pendurado no nosso pescoço e a gente levanta a mão, ele opera milagres. Então, é muito importante a gente entender todo esse significado do Orixum, para quando a gente, nesse dia do Orixum, abaixar a cabeça diante do altar, a gente entender, Deus, nesse dia, o Senhor virou o jogo. Tá bom. Algumas pessoas vão falar, mas a gente ainda não está na era do dia, já não está mergulhado no sofrimento, ainda está tudo difícil. Gente, é assim, olha, existe um movimento que vai para lá, existe um movimento que vai para cá, não é? Igual a gente acabou de ler no mundo material. O movimento dos dias começaram a ficar mais curtos, o que é? Vai ficando cada vez mais escuro, não é isso? O sol vai ficando menos tempo, aparecendo menos tempo, a escuridão vai ficando mais, né, por mais tempo, não é isso? E existe o movimento contrário, em que o sol começa a ficar mais tempo e a escuridão começa a ficar menos tempo. Hoje eu tive que fechar a cortina. 7 horas da noite, super claro, né? Quando inverte, né, a estação do ano, 5 horas aqui eu já posso deixar a cortina aberta, tá normal. Aquela claridade toda, vocês não iam conseguir me enxergar, porque a câmera estava no contra a luz, estava tudo aqui escuro, entendeu? Então, nós não estamos na era da noite, nós estamos sim na era do dia, vocês têm que entender isso. Estamos na era do dia. O que acontece é que é aquele momento inicial do dia, em que o sol vai começar a ganhar. Não é mais o movimento quando começa a escurecer que a noite começa a ganhar. A noite começa a ficar cada vez mais escuro, começa a escurecer mais cedo. Não, a gente está no contrário. A gente está no movimento em que a luz vai começar, segundo a segundo, minuto a minuto, a luz vai começar a ganhar. Só que, vejam, no exemplo de um dia de 24 horas, mudou meia-noite, meia-noite 1, já é dia, já é um novo dia, não é? Não é mais o dia. Ontem foi 31 de janeiro. À meia-noite 1, né? 0 horas e 1 minuto. Já era dia 1º de fevereiro, não era? Mas como que estava a claridade? Totalmente escuro. Era a escuridão da noite, mas já é um novo dia. E a partir desse minuto inicial do dia, conforme foi passando os minutos, as horas, chegou 5 horas da manhã, não estava claro? Estava claro, mas ainda estava aquela claridade baixa, aquela claridade suave, aquela claridade que você ainda precisava, né, assim, observar melhor para enxergar. Aí 5h20, 5h40, claro, pronto. Quando chegou o meio-dia hoje, nossa, para qualquer lado que você olhava, você tinha dificuldade de abrir os olhos, de tanta claridade. Então é isso que a gente tem que entender em relação a essa era do dia que a gente está vivendo. A gente está ainda nesse alvorecer. Meixo Sama falou alvorecer. Alvorecer é esse iniciozinho da manhã, iniciozinho do nascer do sol. Mas já é um novo dia. Já estamos numa nova era. Já existe essa nova era. E muitas características dessa nova era a gente já presencia.
tanto no contexto material, como a gente já até abordou anteriormente, né? Aquele sonho de Mersama, século XXI, em que ele fala das maravilhas, das descobertas tecnológicas, que hoje em dia já para a gente é comum, né? Até movimentos de descobertas, por exemplo, né? Essas descobertas do universo que comprovam tantas teorias que eram ditas apenas pelos esses mestres, né? Mersama falou também, e até mesmo no ser humano, as purificações, as coisas já sendo descobertas rapidamente, as purificações das nossas impurezas, rapidamente a gente já ingere alguma toxina, elimina rapidamente, recupera rápido, né? Tudo isso é sinal muito claro de que o poder de Casso, que é essa energia predominante da era do dia, já está muito atuante na nossa vida. Então a gente não pode ter dúvidas, a gente tem que ter certeza. E no dia do Orixum, abaixar a cabeça realmente no momento da oração e falar: Deus, obrigada. Obrigada que o Senhor já se manifestou, que o Senhor já virou o jogo, né? E esse jogo, ele virou, mas a mudança que vem decorrente é gradual. E graças a Deus, no Evangelho 4, tem um ensinamento que Mersama é rígido. Ele fala: vocês falam que querem, né? Perdão, não é Mersama que fala, é um testemunho que fala, e Mersama fala que é assim mesmo, a rigidez do mundo espiritual. E o Espírito fala: vocês falam que querem que venha a era do dia, mas vocês acham que do jeito que estão, vocês já têm nível para serem habitantes do reino do céu na terra? A quantidade de máculas que a humanidade tem ainda não permite que a gente seja pleno habitante da era do dia. Então esse movimento gradual, lento, ele é salvador também, porque a gente não sobreviveria a eliminar muita mácula de uma vez. Não tem como sobreviver. É uma coisa muito abrupta, muito forte. A gente não, com certeza não sobreviveria. Então, essa coisa gradual, ela é salvadora, porque ela vai limpando as nossas máculas conforme a gente vai se fortalecendo, se recuperando, aprendendo, tendo oportunidade de estudo, podendo receber jorei, fazer oração, participar dos cultos, agradecer a Deus, entender melhor as graças de Deus. Olha que bênção, que é gradual, que dá tempo para a gente alcançar a qualificação de ser habitante do reino do céu na terra, não é? Então, é muito legal ter esse entendimento. É muito, muito importante, muito enriquecedor ter essa compreensão do dia do Orixum. Então, a gente trouxe um ensinamento aqui para vocês, é um trecho que a gente traduziu. Ele basicamente vai falar, né, essa coisa, mas é a palavra de Mersama e vocês vão sentir. Perguntaram para Meixo Sama: qual o significado do Orixum? Aí ele responde: o Setsubum é mais ou menos no dia 4 de fevereiro. Lembrando que pode haver mudanças de data. Com certeza, no ano que Mersama deu essa resposta, houve essa alteração, tá, gente? Então, com certeza, o Orixum foi no dia 5. Esse dia, o Setsubum, corresponde ao final do inverno. O dia seguinte é o Orixum, que representa o início da primavera. No ensinamento da Umoto está escrito que, antigamente, o deus Kunitokutachi no Mikoto foi expulso e exilado pela opinião pública na noite do Setsubum. Olha a Mersama revelando. Foi na noite do Setsubum que aconteceu aquele levante que expulsou Kunitokutachi. Mas que ele retornará no dia do Orixum. Então, aqui é a fala de Mersama. E aí Mersama fala: e essa afirmação está verdadeira, está correta. A outra face do deus Kunitokutachi no Mikoto é Kanon, a outra manifestação, né? No mundo espiritual, o deus Kunitokutachi no Mikoto virou Emadaio, uma divindade muito rigorosa que julga o bem e o mal. Porém, sentindo pena das pessoas, manifestou-se também como a divindade misericordiosa Kanon.
Por isso, ele salva com grande compaixão, sem distinguir o bem e o mal. Esse é o trabalho de Canon. É como vemos no Salmo: quaisquer pecados, o Deus do céu e da terra perdoa. Da mesma forma, também os repreende e censura. Pode-se perceber que até Deus possui dois lados, um rigoroso e outro misericordioso. Então, este ensinamento, ele fala com poucas palavras, né, essa marcação, que Kunito Kotachi foi expulso no Setsubun e retornaria no Rishun, e a gente sabe que, pelos ensinamentos que Mesoma fala, esse período de 3.000 anos, o mundo mergulhou na Era da Noite, e que no momento do tempo de Deus, ele retornou no Rishun. E hoje a gente tem oportunidade de comemorar essa data com muita alegria, né? Tem muitos ensinamentos se referindo ao Rishun, a Kunito Kotachi. Toda a história, por exemplo, no livro Evangelho do Céu, volume 3, tem vários textos, vários ensinamentos explicando os detalhes dessa história, sobre como o Shitorá no Konjin Kunito Kotachi no Mikoto, que é o nome completo, o Shitorá no Konjin Kunito Kotachi no Mikoto, ou Kunito Kotachi no Mikoto, ele passou a se manifestar no mundo físico, né? E Mesho-sama falando sobre o papel dele no mundo da Era da Noite. Nessa mudança, ele fala, ele vai se projetar neste ano, 1954, em que a messiânica vai se expandir mundialmente. Foi o ano que a reverenda Higuchi foi para os Estados Unidos e Mesho-sama estava muito feliz. Então, isso marcava uma mudança, é como se a messiânica estava no camarim, se preparando para entrar no palco e começar a se projetar no mundo como uma importante peça de teatro que vai enfocar os 3 reinos. Ou seja, aqui ele está falando que essa era do dia que começou no mundo divino, quando o Kunito Kotachi começou a se manifestar, passou para o mundo espiritual em 1931 e depois, em 1952, já estava plenamente no mundo material, e aqui em 1954 com esse movimento de expansão, né? Aí ele, nesse ensinamento, ele ressalta que todos os anos, a partir de 15 de junho, o poder de Kaso, o poder da luz do dia, o espírito do fogo, iria aumentar gradualmente, né? E que em todo 4 de fevereiro iria acontecer essa transformação no palco divino, como se estivesse passando de um ato para outro. Ou seja, o que é esse passando de um ato para outro? É o avanço, né? É um avanço em direção ao dia, igual a gente falou. Esse minutinho, né, que vai passando. Cada minuto que passa, a gente está mais distante do dia anterior e caminhando para o pleno dia, né? Indo em direção à claridade, à luminosidade, ao dia na sua plenitude. E haverá grandes mudanças em consequência do desenrolar de novos acontecimentos que vão contribuir para a concretização do reino do céu na terra. No livro O Tempo Chegou, no ensinamento Purificação, Mesho-sama faz um alerta, e isso é importante a gente também ficar consciente. Como todos já puderam perceber, as ações purificadoras vêm se intensificando, e no próximo mês, assim que passar o culto do Rishun em 4 de fevereiro, essa ação ficará ainda mais acelerada. Portanto, principalmente vocês, membros, deverão ficar atentos, já que este é o momento em que se torna bastante evidente a distinção entre aqueles que estão conseguindo evoluir e os que estão caindo, e que não se levantarão nunca mais. Trata-se de um período de definições, no sentido de escolher quem será ou não capaz de continuar a servir na obra de Deus. Então aqui ele faz um alerta para a gente ficar bem consciente, né? Da nossa missão, a missão que a gente se comprometeu.
Nós assistimos um filme que se lançou agora no cinema, a segunda parte do filme Nosso Lar. Nesse filme é muito interessante, né? Eu falo, quem quiser assistir, vale a pena. Foca muito na questão de você assumir uma missão antes de nascer neste mundo e o que acontece no decorrer da vida, que as pessoas se perdem e perdem essa consciência da sua missão, do seu compromisso, né? E o desenrolar, né? Uma vida que talvez era para ser muito feliz, ter um avanço, um grande avanço em termos kármicos, em termos de força individual, em termos de avanço em trazer felicidade para outras pessoas, em servir, né? Muitas vezes eles se perdem no caminho por causa daqueles prazeres, os mesmos prazeres que fizeram a humanidade expulsar um Deus justo, né? Essa ilusão da materialidade, a ilusão do prazer temporário. Quando eu enfatizo isso, eu quero que fique bem claro que ninguém aqui está fazendo campanha para ascetismo, para não ter alegria de viver. Não, Meixo Sama falou que Deus deu o paladar para a gente sentir o sabor gostoso, deu a visão para a gente observar a beleza, deu o olfato para a gente sentir o perfume, o ouvido para a gente ouvir as belas canções, música. A gente tem que ter o prazer. Acontece que esse prazer, ele tem que ser mais uma consequência de você estar bem, não o seu objetivo de vida. Se o prazer vira o seu objetivo de vida, você perde o seu propósito verdadeiro. Você sai da sua missão até. Você perde a sua humanidade. E aí você vai atrás de algo que é estritamente temporário. Se ele vira o seu objetivo, você não chega em lugar nenhum. Então, entender qual é a função de sentir o prazer. Prazer de comer gostoso, todos os prazeres sensoriais, eles têm que ser um complemento a essa existência terrena. Algo que enfeita a vida terrena, não o objetivo, porque ele vai acabar um dia. Essa vida acaba, né? E o que a gente vai levar não é o prazer. Muita gente fala, o que a gente, quando a gente morre, o que a gente leva é as coisas que a gente fez, que a gente viveu. Mas olha, gente, não é quantas viagens você fez que você vai lembrar lá no momento da morte. Isso daí já foi comprovado. Várias enfermeiras, médicos escreveram livros, dão depoimentos, gravaram vídeos, cuidavam de pacientes terminais. Esses pacientes, eles não falam, visitei 30 países, fiz tudo isso, fiz e aconteci, não. Eles lembravam com quem eles estavam, o que eles tinham aproveitado em termos de crescimento, o que aquilo trouxe realmente de evolução e muitas vezes, quando eles iam em busca dos prazeres, como isso depois trouxe sofrimento. Então, o que é verdadeiro é que a gente vai levar. A lembrança que a gente vai lembrar não são desses prazeres. Quando a gente morrer e chegar lá no mundo espiritual, pensem bem, o que vocês acham que vocês vão sentir falta? É do prazer ou é de ser humano, de realmente ter a possibilidade de exercer a humanidade? Reflitam sobre isso, pensem sobre isso. Ninguém aqui está falando para você levar uma vida austera, uma vida de ascético, porque isso nem é o que Meixo Sama ensinou, tá? Mas precisa diferenciar um do outro. Então aqui ele faz esse alerta, né? Quem vai evoluir, quem está conseguindo evoluir no seu propósito, na sua missão, e quem está caindo, quem está se caindo. O que é esse caindo? É caindo nas ilusões, né? Perdendo o foco da sua vida, né? Se atropelando todo. E quando chega, depois de um tempo, infelizmente, muitos messiânicos, eu já ouvi, nossa, eu dediquei tantos anos, eu fiz tanta coisa e agora eu tô assim, eu tô mal, eu não tô bem, eu tô mal de saúde, eu tô mal no emprego, eu tô mal financeiramente, eu tô mal de relacionamento. E eles falam isso, como se a culpa fosse de Deus, como se a culpa fosse de Meixo Sama, né? Sem
essa avaliação nossa diária, nossa avaliação honesta, sincera, a gente se ilude e acaba projetando a culpa fora. Qual é a pior consequência de projetar a culpa fora? Pela nossa falta de evolução, né? Você não corrige o seu erro, porque você está culpando fora. Então você está ainda justificando, sendo boazinha com o seu erro, mantendo ele lá como bichinho de estimação. Seu pet é o seu erro e você está lá, cuidando dele, dando ração, dando alimento, sendo bem boazinha com ele, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. A reflexão diária e íntima é muito eficiente nesse sentido. A gente faz oração, pede para Deus mostrar para a gente. Então, como eu disse, né, no Evangelho 3 tem vários ensinamentos, tem relação entre Kunitokotati e Kanon, a origem de Kunitokotati é muito importante a gente entender o que Mirsama fala. A origem de Kunitokotati, na sua essência, ele é a personificação de O Kunitokotati, o Deus Criador do Universo. É isso que Mirsama fala. Nasceu como ser humano, recebendo o nome de Kunitokotati no Mikoto. Então, nessa época, ele era um ser humano, era uma divindade nascida como humano, mas a essência dele era a do Deus Criador do Universo. E é esse Deus Criador do Universo que, durante a Era da Noite, adotou esse papel secundário, né? Exerceu uma função secundária e que do Rishun ele veio romper a desordem e veio estabelecer novamente uma ordem de paz, de luz, estabeleceu o mundo de Miroku, a era da verdade, virtude e beleza. Bom, eu convido vocês a lerem esses ensinamentos que estão publicados no Evangelho 3, são muito esclarecedores, são muito bonitos. No livro Seguindo Meixo Sama, tem uma palestra linda do reverendo que fala todas essas informações que eu passei para vocês. Está nessa palestra bem detalhada, com reflexões e comentários do reverendo, são enriquecedoras. E tem no YouTube palestras do reverendo, eu vou deixar o link para vocês, do Setsubun e do Rishun. Aprofundem esse entendimento. Ele é muito enriquecedor, ele é muito, muito interessante. Eu tenho certeza que vai ser bom para vocês. No livro Seguindo Meixo Sama, o nome da palestra é Kanon e Meixo Sama, tá bom? Então, eu acho que a gente já chegou no final. Eu espero que esse estudo tenha sido bom para vocês. Eu tinha dito que esta semana a gente ia fazer a nossa interação, né? Mas aí surgiu esse assunto e a gente não pôde perder, né, a oportunidade de aprofundar o nosso entendimento e trazer essa oportunidade para vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado muito, como eu gostei. E eu acho que a semana que vem vai ser uma boa oportunidade. Eu recebi algumas perguntas pelo YouTube, pelo e-mail, pelo WhatsApp do templo. Eu vou aproveitar a semana que vem para responder. E se alguém tiver mais questionamentos, por favor, envie. Pode ser para o WhatsApp do templo, pode ser para o e-mail do templo, ou pode ser nos comentários dos vídeos que já foram publicados. A gente consegue recuperar tudo. Tá bom, gente? Eu agradeço muito. Foi um estudo maravilhoso e estar aqui com vocês foi muito gratificante. Muito obrigado. Dia 4 de fevereiro, às 18 horas, celebração Dia do Rishun, no canal do Templo Luz do Oriente, ao vivo.